Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa e vamos contar muita história, mais uma empresa aqui do setor de energia. E aqui você já sabe, aqui quem manda as sugestões para que a gente possa fazer análise são vocês, os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, também tivemos aqui diversos pedidos para que pudéssemos fazer toda a análise a respeito da empresa. Trata-se da Light SA, a Light SA que é a concessionária de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro, a principal concessionária de energia do Rio de Janeiro. E as sugestões dessa empresa vieram do Luiz Teixeira. Oi, Luiz, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Também quem mandou a sugestão foi o Éder Silveira, grande Éder Silveira também. Muito bom ter você conosco aqui, Éder. Seja muito bem-vindo também, muito obrigado pela sugestão. E também Marcandre Barbosa, lá do Rio de Janeiro. Ô, Marcandre, um forte abraço para você. Anda sumido, hein, rapaz? Chega mais, venha junto conosco sempre aqui no canal Silas Degraf. E também essa empresa foi sugestão do Peregrino, grande Peregrino lá do Rio de Janeiro também. Peregrino, esses dias atrás, que me deixou com água na boca, chegou ali numa noite de sexta-feira, aquele friozinho aqui em Curitiba, e aí ele me passa a mensagem que estava comendo um milho cozido ali numa festa de São João, realizada no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, Peregrino, lá para sua família, e para todo o pessoal do Rio de Janeiro que sempre está ligado aqui no canal Silas Degraf, a quem eu agradeço imensamente todo o carinho de vocês, o incentivo que vocês têm nos passado para que a gente possa continuar todo o nosso trabalho de construção e de repartição de conhecimentos. Mas vamos lá, então, vamos contar a história da Light e, naturalmente, analisar como que está a sua situação econômica e financeira até esse presente momento aqui. Mas a história, nossa, ela vem lá de 1899, quando a empresa foi fundada, não com o nome de Light, mas foi fundada lá no Canadá, e aí pegou a concessão de fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo. E logo de imediato construíram lá a primeira hidrelétrica de São Paulo, lá, que é a de Parnaíba. E a partir então ela começa a fornecer energia elétrica de forma bastante incipiente no estado de São Paulo. Já no ano de 1904, aí também é montada uma outra empresa no Rio de Janeiro para fazer a mesma operação do desenvolvimento do setor de energia também dentro do estado do Rio de Janeiro. E essa empresa, que era a Tramway, ela começa ali construindo pequenas hidrelétricas e daí na sequência vai ampliando o seu parque de produção de energia também dentro do estado do Rio de Janeiro, mas na sequência aí o leque de atuação da empresa ela se expande. Aí começa ali com toda a parte de transporte, que na época era feito por bondes no Rio de Janeiro, que também é administrado pela Tramway. Depois, na sequência, também passa também a desenvolver o sistema de telecomunicações também no Rio de Janeiro, e depois daí vai para São Paulo, e aí, por fim, eles constituem uma empresa chamada CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Essa companhia telefônica brasileira, para quem é bem antigo lá, vai lembrar dela, a CTB, que fazia toda a parte de telecomunicações aqui do Brasil. E aí a coisa foi se encaminhando, então essa empresa, a Tramway, ela foi se expandindo, só que daí na sequência, já no ano de 1927, também passa a operar o transporte rodoviário, que daí quando começa o transporte rodoviário, eles criam uma empresa chamada Aviação Excelsior. E aí na sequência vai ampliando ainda mais o leque para o setor imobiliário, para o setor de construção, e aí eles desmembram todos os demais setores, ficaram com uma empresa chamada Braskem. E a parte de energia ficou daí com uma empresa chamada Light, tá? Então daí nós tínhamos a Light Rio de Janeiro e tínhamos também a Light São Paulo. Chegando no ano de 1970, aliás, já na década de 60, começo dos anos 70, aí ocorreu o quê? A estatização, até porque venceu as concessões da Light, aí toda a parte de geração, de transmissão, de distribuição de energia passou a ser tudo estatizada, sendo que a Light foi estatizada pela Eletrobras. E a parte de São Paulo, Light Rio, pela Eletrobras, e a Light de São Paulo ficou para a Eletropaulo. E aí, durante a década de 70, 80, chegando nos anos 90, começa todo um processo de privatização. E aí, dentro da privatização, a Light Rio de Janeiro, que daí ela era da Eletrobras, ela foi privatizada por um consórcio, e esse consórcio era encabeçado pelo grupo EDF International,
que é uma empresa francesa que assumiu o controle. E aí, na sequência, ela já desmembrou a Light em Light Energia para geração e transmissão, a Light Serviços Elétricos, que era a parte de distribuição, serviço de eletricidade, que era a parte de distribuição, a Light Esco, que é de comercialização da energia elétrica, e a holding, né? Daí constituíram uma holding para comandar todas essas empresas aqui. Mas daí, na sequência, já no ano de 2006, aí quem assume o controle da Light é o grupo Rio Minas Energia, que era, por sua vez, controlado pela CEMIG, né? E hoje a Light, ela tem, digamos assim, não é autossuficiente em energia, tanto é que ela compra parte de energia de Furnas para poder atender a todos os seus clientes dentro do Rio de Janeiro. Então, hoje, o que nós estamos analisando, a Light Rio de Janeiro, que é uma empresa, né, totalmente desmembrada da Eletrobras e totalmente desmembrada do que era a Light São Paulo. Então, é Light Rio de Janeiro, que é a Light SA. Então, para que possamos conhecer o que é a Light através dos seus números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre de 2022, e dentro dessa base histórica a gente vai poder entender melhor como que é a Light através dos seus números. Então, vamos aos números. Então, como falei, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Light desde o ano de 2018, dentro de uma base histórica maior. Aqui a gente consegue ter uma visualização melhor de como que vem sendo o desempenho da empresa. Começando aqui pelo ano de 2018, quando a empresa apresentou aqui um total de ativo. O que é o ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos necessários ali ao funcionamento da empresa. E aí ela tinha um total de 17 bilhões 863 milhões de reais. E claro que grande parte ela está aqui dentro desse grupo não circulante, e dentro do não circulante, ativo realizado a longo prazo, o valor maior aqui. E o que geralmente se registra aqui? São os chamados ativos financeiros da operação, que são as concessões que a empresa tem, que também acabam sendo registrados aqui dentro do intangível, que são os direitos de exploração dessas concessões. Então é um bem que não existe fisicamente, porém tem um valor econômico e totaliza então esse não circulante 12 bilhões de reais. E o capital de giro fechou em 2018 com 5 bilhões 635 milhões de reais, sendo que 1 bilhão 683 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, 2 bilhões 855 milhões em contas a receber e os chamados outros ativos circulantes da atividade da empresa, incluindo aqui os créditos tributários. Já para 2019, a empresa lança no seu ativo aqui 23 bilhões. Então, quer dizer, um crescimento na empresa de 17 para 23 bilhões de reais, com um aumento aqui no não circulante, principalmente no realizável a longo prazo. E o capital de giro é uma pequena queda, fechando aqui em 5 bilhões 354 milhões. O volume de dinheiro em caixa permanece praticamente estável, 1 bilhão 678. Há uma pequena queda aqui no contas a receber, fechando em 2 bilhões 536 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta um pouquinho mais seu tamanho, agora vai para 26 bilhões 397 milhões o total do seu ativo. E o capital de giro fecha em 7 bilhões 973 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai agora para 3 bilhões e 89 milhões e aumenta também o contas a receber, que vai para 3,257. Indo para o ano de 2021, fecha aqui com um ativo total de 28 bilhões 277 milhões, porém com crescimento no capital de giro, no ativo circulante, que fechou agora em 9 bilhões 324 milhões de reais. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 3 bilhões 604, e uma diminuição aqui no contas a receber, que fecha com 2 bilhões 424 milhões. E já agora em março, no dia 31 de março, a empresa tem dentro do seu ativo 27 bilhões 758 milhões de reais. E o capital de giro recua aqui praticamente 1 bilhão, né, fechando em 8 bilhões 391 milhões. Diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa, 3,287, mas aumenta aqui o contas a receber, que vai para 2 bilhões 939 milhões de reais. Então o que nós observamos aqui da Light olhando o seu ativo? Que ela era uma empresa de 17 bilhões, que foi para 23, que foi para 26, que foi para 27, foi para 28 e agora praticamente 28 bilhões, praticamente mantendo aqui uma certa estabilidade. O capital de giro que era de 5 vai para 7, vai para 9, agora 8,300. Então percebe-se aqui um crescimento da empresa. Mas o crescimento da empresa não é tudo, nós temos que ver da onde que vem esse crescimento. E o crescimento, ele vem justamente da utilização de capitais de terceiros, passivo circulante e não circulante,
E quando vem de capital de terceiros, são recursos de terceiros que entram, mas que a empresa uma hora terá que pagar. E também do capital próprio. E aí o que nós temos aqui? Nós temos um endividamento total de 14 bilhões 474 milhões, o que representava lá em 2018 81%. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 81%. Grande parte das dívidas no longo prazo. Já no ano de 2019, a dívida pula aqui para 17 bilhões 613, há um crescimento nominal da dívida, porém o peso da dívida ficou menor, 73,9%. Maior parte da dívida no longo prazo. Tá? Indo para 2020, a dívida aumenta mais ainda, vai para 19,321, porém uma pequena queda aqui no peso da dívida. Então, o valor da dívida cresce, mas o peso dela em relação ao ativo da empresa fica menor. Já agora em 2021 fecha com 19.544 de dívida e o peso dela agora cai para 69,1%. Maior parte da dívida sempre no longo prazo. E agora, finalmente, em 2022, em março, a dívida fecha em 19 bilhões 130 milhões de reais e o peso 68,9%. Então, o que nós observamos aqui? Que a dívida, que era de 81, cai para 73, 73,2, 69,1, 68,9. Percebe-se que a empresa aos pouquinhos vem reduzindo aqui o seu volume de endividamento. Olhando agora os resultados gerados pela companhia, começando pelo o faturamento da empresa, a sua receita líquida de vendas dos serviços que ela presta. 11 bilhões 970 milhões era o faturamento em 2018, em 2019 13 bilhões 389, em 2020 13 bilhões e 73, em 2021 aumenta para 14 bilhões 897 milhões e agora em 3 meses do ano já fecha aqui com 3 bilhões 542, também projetando um faturamento aí perto de 15 bilhões para o ano de 2022. Então o faturamento aqui ele vem crescendo gradativamente, apesar de 2020 ser o ano da pandemia, né? Mas ele vem crescendo gradativamente. Mais importante do que o faturamento são os resultados que a empresa gera. No ano de 2018, fechou com lucro de 165 milhões. Em 2019, 1 bilhão 327 milhões de lucro, então um resultado fantástico aqui no ano de 2019. Já no ano de 2020, o lucro da empresa cai para 691 milhões e agora em 2021 cai para 397 milhões de reais. Então, apesar do crescimento do faturamento, o lucro da empresa vem diminuindo. E agora, em março, ela reportou aqui um prejuízo de 106 milhões de reais nos 3 primeiros meses do ano. O que chama a atenção aqui, que eu gostaria de salientar para vocês, é justamente essa linha aqui de resultado operacional. O resultado operacional, que é o também chamado EBIT da empresa, e o que vem a ser esse EBIT? É a geração de caixa decorrente da atividade, sem considerar aqui a depreciação e a amortização. Então ela vem aqui com 962 milhões de reais que ela gera de caixa decorrente da sua atividade, 1 bilhão 287, 1 bilhão 781, 1 bilhão 143 e esse ano aqui vem gerando um EBIT aqui positivo também de 339 milhões. Tá? Mas e por que isso não se converte em lucro, em aumento de lucro? Justamente por causa dessa outra linha que você vai ver aqui embaixo, resultado financeiro. Então, ela projetando aqui, ela tendo aqui um EBIT, por exemplo, em 2021 de 1 bilhão 143, mas ela teve como despesas financeiras, né, maiores do que as receitas financeiras, 1 bilhão 330. Então, resultado gerou. Só que grande parte desse resultado foi para os bancos, né, e para a quitação das suas despesas financeiras. A mesma coisa acontecendo aqui em 2022. Fechou com EBIT de 339 milhões. Porém, mandou 502 milhões de reais em despesas financeiras. Então, a atividade gera resultado, só que esse resultado está indo, grande parte dele, para justamente o pagamento dos juros e dos encargos das suas dívidas aqui. Aproveitando também, trago para vocês nesses quadros aqui como que está a situação financeira da Light. Começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. A empresa tem recurso para pagar suas dívidas? Começando pela liquidez geral, 0,87 em 2018, 1,07 em 2019, 1,11 em 2020, 1,19 em 2021 e permanece estável em 1,19 em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,19. Paga e sobra, não muito, mas está sobrando.
Já na liquidez corrente, mede só o curto prazo, o dia a dia da empresa. Para cada R$1 de dívida, ela dispunha em 2018 de R$1,07. Cai para 1,03, aumenta para 1,10 em 2020, 1,39 em 2021 e 1,33 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela já dispõe de R$1,33. Paga e sobra. Não é uma grande folga financeira, mas é uma empresa que não passa aperto financeiro, não tem dificuldades financeiras. Já o endividamento, nesse outro quadro, mostra aqui o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 81% lá no ano de 2018, cai para 73,9% em 2019, 73,2% em 2020, cai para 69,1% em 2021 e agora 68,9%. De tudo aquilo que ela tem, ela deve 68,9%, um endividamento que ele vem caindo gradativamente. Já a margem líquida, que é o que sobra líquido depois da venda dos seus serviços, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, pagando impostos, quanto que sobra para a empresa? 1,38% em 2018, 9,92% em 2020, 5,3% em 2020, aliás, em 9,92% em 2019, 5,3% em 2020, 2,67% em 2021 e agora esse ano, nos 3 primeiros meses do ano, até em função do prejuízo, a sua margem é negativa de 2,99%, praticamente 3%. Já a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito na empresa? 0,9% em 2018, 5,6% em 2019, 2,6% em 2020, 1,4% em 2021. Então, aqui não trago para vocês o ano de 2022 por trabalharmos com base anualizada desses indicadores, então o resultado ele ficaria distorcido em relação aos demais, razão pela qual trazemos até 2021. Rentabilidade do PL é o ganho do acionista, o acionista que compra ações da Light ou que já tinha sua participação dentro do PL da empresa do patrimônio líquido. Quanto que ele ganhou em 2018? 4,9%. Em 2019, 21,3%. Em 2020, 9,8%. Em 2021, ganhou 4,6%. Ao ter as ações da Light, os acionistas tiveram ganho de 4,6%. Já que estamos falando de acionistas, trago para vocês também esses outros indicadores relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da Light? Se você pegar todo o patrimônio, distribuir entre todos os acionistas, caberá quanto a cada acionista? R$ 23,16 por ação. É o que vale patrimonialmente a Light. Porém, hoje, para você comprar uma ação da Light, você vai pagar R$ 5,40, que é por quanto ela está sendo comercializada na bolsa. Então, você veja que algo que vale R$ 23,16 é vendido a R$ 5,40. Consequentemente, o preço por valor patrimonial fechou em 0,23. Isso quer dizer, as ações da Light são comercializadas com um deságio de 77%. Tomando como base o ano de 2021, a empresa gerou um lucro por ação de 90 centavos. Né? Então, tomando como base lá o ano de 2021, 90 centavos que foi o lucro por ação nesse ano. O que nos dá uma rentabilidade da ação de 16,6%. O que é essa rentabilidade da ação? Isso aqui é se você comprar uma ação por R$ 5,40 e a empresa mantiver o lucro que ela vem dando até o ano de 2021, você terá um ganho de 16,6%. Dividendos por ação. No ano de 2021, a empresa distribuiu a título de dividendos 44 centavos. E a relação preço/lucro fechou em 6,03. Ao comprar ações da Light, o acionista vai levar em torno de 6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Nesse gráfico aqui também, que você digita lá no Google o ticket da empresa, você coloca lá 5 anos, você vê o comportamento do valor das ações ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2017, as ações, olha só, as ações da Light lá em 2017 valiam em torno de R$ 25, praticamente R$ 24,60 aproximadamente. Isso lá em 2017. Aí na sequência ela engata ali uma série de quedas, né? Até praticamente a metade do ano de 2018, quando ela cai para R$ 11,20.
Aí nesse menor valor que ela chegou naquela data, aí novamente ela começa todo um processo de recuperação. E essa recuperação, claro que vamos ter ali algumas oscilações, mas ela chega até o ponto das ações voltarem ao seu patamar lá de 2017 com praticamente R$ 25. Quando a ação estava vivendo o seu melhor momento, nós tivemos aquela queda, ó, você está vendo aquela queda logo no começo de 2020, chamada pandemia. Quando do anúncio da pandemia aqui no Brasil, nós tivemos diversas empresas que tiveram quedas bastante acentuadas e a Light não fugiu à regra. Aí ela caiu ao seu menor valor, a R$ 8,90, R$ 8,80 aproximadamente, isso em março de 2020. Mas daí durou pouco e ela começa novamente um processo de recuperação e atinge novamente o seu patamar lá na faixa de R$ 24,00. Isso em dezembro de 2020. Então lá em dezembro de 2020 a ação da Light estava sendo comercializada por R$ 24,30 aproximadamente. E a partir dali, daí você vai ver toda aquela descendente dela ali e ela vem caindo a cada mês, né, com algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre num caminho de queda, chegando agora a uma cotação de R$ 5,40, cotação essa do último dia 4 de julho, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo. Então por aqui você vai ver qual o momento que a ação da Light esteve mais cara, qual o momento que a ação da Light esteve mais barata e como que vem se comportando o preço das ações da Light ao longo dos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada. Um grande abraço para Wanderson Santana, lá de São Paulo, que também sempre está acompanhando aqui o nosso canal. Um forte abraço, obrigado para todo o pessoal aí de São Paulo que também está sempre junto conosco aqui no canal Cenas Negras. E tá aí então a Light, vocês viram que tem de história agora, até nas imagens que a gente passou para vocês. Imagina lá no começo dos anos 1900, né? Desde os bondes elétricos, o fornecimento de energia elétrica de forma bastante precária, e a coisa vai se desenvolvendo. Aí passa por estatização, volta para privatização, né? E hoje a Light ela tem um free float bastante elevado, aí praticamente é uma empresa que ela tem o seu capital totalmente pulverizado na bolsa e passa a ser uma opção aí para quem gosta de investir no setor de energia. Agora é claro que quando a gente fala de investir em qualquer tipo de empresa, em primeiro lugar nós temos que saber que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, se essa empresa está bem, se não está bem, endividamento, se o endividamento está sufocando ou não, e principalmente rentabilidade, porque quem investe em ações está entrando praticamente de sócio na empresa. E naturalmente que ao investir numa empresa, entrar de sócio, é o que nós queremos como investidores, ter uma participação nos resultados e no crescimento dessa empresa. E para isso ela tem que ser rentável, ela tem que ser lucrativa. Então são todos os requisitos que a gente vai analisar para colocar dentro do radar, para saber se vale a pena, se não vale a pena. E aí, por fim, é só saber o momento de entrar nessa empresa. É um momento que a ação esteja mais acessível dentro de todos esses momentos de turbulência pelos quais a economia brasileira passa de uma forma geral, né? E aí o canal Cenas Negras se propõe justamente a lhe passar todas essas informações para você conhecer a empresa e para você saber como que ela está em termos econômicos e em termos financeiros. E com isso, você poder tomar sua decisão de forma mais consciente, reduzindo os riscos e ampliando as suas possibilidades de ganho e, consequentemente, construindo o seu patrimônio para lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.